Olá, gente querida, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje no Porto, né? Cheguei ontem de Lisboa e confesso para vocês que estou encantado com esse país. Já conheci Portugal no mês de janeiro, dezembro e janeiro, mas hoje, num contexto diferente, estou assim explorando de forma mais específica, né? Tanto Lisboa quanto o Porto. E é uma terra encantadora, posso garantir isso para vocês, com certeza. E eu quero nesse vídeo compartilhar algumas coisas que eu tenho percebido aqui de Portugal com vocês, tá? Vai fazer um mês na próxima segunda-feira, 4 semanas na verdade que eu tô aqui. Já tenho experimentado algumas coisas bem interessantes, vivenciado, né, algumas coisas bem interessantes. Nesse vídeo eu quero compartilhar isso com vocês, até no sentido assim de dividir experiências. Se você um dia pensar em vir para Portugal, né, você já tem esse olhar, essa visão de quem está chegando aqui, né, porque um mês é muito pouco para a gente dizer que conhece alguma coisa, né? Então, primeiro dizer que estou muito feliz por esse privilégio, essa oportunidade que Deus está me dando de conhecer esse país. Um país tão bonito, com uma beleza natural ímpar, cultura, arte, história, estética, tudo isso reunido no mesmo país que nós chamamos de Portugal, que nos descobriu e que agora nós estamos também descobrindo, né? Muitos brasileiros têm vindo para cá para descobrir essa terra preciosa, maravilhosa. E eu estou aqui na casa de amigos, né? Amigos portugueses que eu fiz pela internet, amigos brasileiros que também conheci pela internet, né? Aos quais eu sou muito grato por me receberem, por me acolherem e me darem suporte nesse momento da vida em que eu decidi tomar algumas decisões radicais, importantes, dar uma guinada completa aí na vida, tá certo? Então, assim, muito feliz por estar aqui. E o que eu tenho percebido aqui desse país, né? Em primeiro lugar, em Lisboa, que é o lugar de morada que eu tô, aqui no Porto eu só tô de quarta a domingo para conhecer o Porto, tá? Mas em Lisboa, que é o meu QG, digamos assim, tem algumas coisas que eu já descobri, que eu tenho conhecido, eu tenho caminhado muito, né, na cidade de Lisboa, já fui para Sintra, cidade satélite, né? Tenho caminhado uma média aí de 5 a 10 quilômetros por dia, conhecendo mesmo, explorando a cidade. Tenho visitado muitos parques, tenho visitado shoppings, lugares históricos. Então, por exemplo, já conheci o Parque Monsanto, alguns pontos específicos ali do Parque Monsanto. Já conheci o Parque Eduardo VII, já conheci o parque lá de Sintra, né? O parque que tem ali do lado da Estação Oriente, do lado do Shopping Vasco da Gama. Enfim, eu tenho explorado essas áreas todas e tenho aprendido a andar em Lisboa, né? Quando eu cheguei em Lisboa, uma semana depois eu fiz um passe, o passe Navegantes. É um cartão com um chip que a gente carrega por 40 euros, né? E esses 40 euros nos dá direito a andar de metro, que é o metrô, né? De comboio, que é o trem, de ônibus, que é o autocarro. Quantas vezes a gente precisar ao longo do mês. Então vale muito a pena investir nisso, porque o transporte fica barato. E o transporte público aqui funciona muito, porque é tudo integrado, né? Trem, ônibus e comboio e metrô, tá? Então eu tenho explorado esse aspecto aí da cidade, né? Tem 4 linhas de metrô em Lisboa, a linha vermelha, amarela, verde e a azul. Aqui eu mais uso é a linha azul, que vai até o bairro onde eu estou morando, né? Da Pontinha, que é o nome do bairro. É um extremo até o outro extremo, não digo extremo, mas até o centro histórico da cidade, que é Santa Apolônia. A linha vermelha vai de São Sebastião, que é uma linha que cruza outras linhas também, né? E vai até o aeroporto. A linha amarela vai desde, não me lembro agora,
Rato, Estação do Rato, até Odivelas, tá? A linha amarela. E a linha verde, não lembro agora também de cabeça para dizer para vocês, mas vai até, eu acho que Cais do Sodré, a outro extremo, não lembro agora de cabeça para dizer para vocês. Mas assim, essas 4 linhas são integradas, se desce de uma, sobe na outra, sem precisar pagar ultrapassagem. E quem tem o cartão Navegantes, que é esse cartão que eu falei, aí você pode rodar livremente, né? Andar livremente por esses transportes públicos. Então isso tem me chamado a atenção. Outra coisa que me chama a atenção assim, me deixa encantado, tanto em Lisboa quanto no Porto, tá? É a limpeza da cidade. Não vou dizer que não tem sujeira na rua, né? Tem, mas é muito menos do que as grandes cidades no Brasil. Funciona mais ou menos assim, vou pegar uma cidade de referência, uma cidade que eu conheço, tá? Tem muitas outras, acredito, no Brasil, mas o que eu conheço é Curitiba, no centro ali. Lugares limpos, né? Lisboa, o Porto, é muito aquilo ali. E a parte histórica, muito linda, sabe? Muita coisa para ver, né? Tanto em Lisboa quanto aqui no Porto. Hoje no Porto eu visitei uma livraria que foi usada no filme famoso do Harry Potter, se não me falha a memória, a livraria Lelo. Visitei a Torre dos Clérigos, visitei aquela ponte famosa, né, que tem uma passagem de carro embaixo e mais uma em cima, duas plataformas, né? Uma ponte muito alta que passa sobre o Rio Douro. E ali a gente tem uma visão maravilhosa da cidade do Porto. O Porto, a cidade de Lisboa é encantadora. O Porto é encantador e apaixonante, né? Não tem como não se apaixonar pelo Porto. O que eu tenho percebido quanto ao custo de vida? O custo de vida, pelo que eu tenho percebido, não fiz pesquisa assim sistemática, né? Porque também não é esse o propósito, tá? Nem do canal e nem o meu. Mas pelo que eu tenho percebido, o custo de vida aqui, tirando a questão do aluguel, que aqui chama arrendamento, as outras coisas como roupa e comida e transporte acaba sendo muito mais barato que no Brasil, mesmo se você converter o euro para o real, certo? O arrendamento, o aluguel, se torna mais caro, porque aqui Lisboa, essas duas maiores cidades de Portugal, Porto e Lisboa, para morar aqui é mais caro do que morar numa cidade menor, mais retirado desses dois grandes centros, né? Mas assim, o arrendamento, ele é caro, tá? Qualquer apartamento de 1 quarto, 2 quartos, vai pagar 600, 700 euros pelo menos, tá? Então tem que trabalhar em 2 pessoas, porque normalmente aqui se ganha o salário mínimo, que é 840 euros, e então tem que trabalhar em 2 pessoas para morar juntos, em 2 pessoas, seja um casal, seja 2 amigos, enfim, para conseguir manter uma vida legal, tá certo? O tratamento, como que é o tratamento do português aos estrangeiros, ao brasileiro, que eu vou falar da minha realidade, né? Tenho encontrado pessoas extremamente educadas, muito educadas. Lisboa é um pouco mais, são educados, mas são um pouco mais fechados, menos extrovertidos, certo? Aqui o Porto, além da educação, eles são mais abertos, é uma cidade mais simples, né? Pessoas com uma mentalidade mais simples, até pelo tamanho da cidade. Lisboa tem mais de 2 milhões de habitantes, considerando todas as cidades satélites. O Porto tem 240 mil habitantes, né? Tudo bem que aqui hoje, por exemplo, a gente estava até conversando aqui, parece ter mais turista na cidade do que os habitantes propriamente dito, tá? Mas são extremamente educados. Agora eu costumo dizer o seguinte, que a educação que o outro dá para nós, com que o outro nos trata, é um reflexo da educação que a gente dispensa ao outro, né? O tratamento que a gente dispensa ao outro. Ou seja, se a gente trata bem, a gente é bem tratado. Se a gente é grosseiro nas palavras, a gente também acaba recebendo isso em troca, né? Então, qual que é o esquema, né, legal para a gente manter uma boa convivência e
um bom tratamento. Você tem aquela educação, aquela finesse, né? Chegou num lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, me desculpa. Você está aprendendo uma nova cultura, então é necessário que você esteja com a mente e o coração aberto e com a humildade para aprender a viver num país diferente, com uma cultura diferente, tá? Agora, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu vim para cá, não sei se eu permaneço aqui ou se volto para o Brasil, porque eu estou dependendo de algumas questões burocráticas legais, né? A lei para imigrantes mudou muito de junho para cá, com o novo governo de Portugal. Mudaram muita coisa em relação à lei, não vou entrar também nesse mérito, porque não é meu propósito, mas eu estou esperando o meu processo de cidadania, que já foi dado entrada há 10 meses, vou esperar para ver o que dá até setembro, né? Porque setembro vence um ano, eu vou ver em que pé vai ficar esse processo, eu tenho fé que vai rolar, vai ficar concluído, né? E eu vou ter a cidadania portuguesa, aí eu posso ter a documentação, posso ter o passaporte, né, europeu, e aí está tudo certo. E aí eu permaneço por aqui. Caso contrário, eu volto para o Brasil, tá? E não quero ficar ilegal aqui, não vou ficar ilegal, certo? E já tive proposta de trabalho, né? Eu vim para cá com uns projetos em mente para desenvolver, estou desenvolvendo, né? Estou gravando um curso para oferecer pela internet, né? Estou terminando 2 livros que eu comecei no Brasil. Então, tem alguns projetos que estão em andamento. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou precisar, e não só vou precisar, mas eu quero trabalhar, né, de alguma coisa. O curso meu emplacando, vou estar mais tranquilo, mas eu quero ter algo sempre para fazer, para me manter ocupado e também ganhar algum dinheiro para manutenção, né? A saudade dos filhos e das netas, dos amigos, da esposa é muito grande, né? Muito grande, e dos parentes, né? Dos irmãos. Mas essa saudade é interessante, é uma questão geográfica, né? É uma influência geográfica, porque estando lá a gente não se falava todo dia. Estando aqui, acaba que a gente se fala muito mais frequentemente, mas aquela mentalidade, aquela ideia, né, aquela consciência de que eu estou a 10.000 quilômetros de distância, às vezes causa assim, um pouco de ansiedade, sabe? Por saber que está longe, né? O que eu tenho feito? Procurado me manter ocupado, mente ocupada, muita atividade, muito estudo. Estou fazendo 2 cursos de pós-graduação em neurociências e estou lendo bastante livros, estou preparando e gravando aulas do curso que vai ter o reconhecimento do MEC, inclusive. E assim, além disso tudo, a exploração da cidade, o conhecer coisas novas, conhecer novas realidades, isso tudo tem me absorvido o tempo e eu tenho, graças a Deus, levado a vida, né, sem ansiedade, sem nada assim que me prejudique, tá? Mas hoje eu estava voltando, vendo alguns vídeos antigos, né? E eu me deparei com um vídeo que me chamou muita atenção, muito mesmo. Um vídeo da minha netinha, a Júlia. A Júlia hoje vai fazer 18 anos. Mas esse vídeo dela é quando ela tinha acredito que 3 anos. Tá? Então faz uns 15 já que está gravado esse vídeo. Aí a pessoa que estava do meu lado, que é uma amiga muito querida, né, Emília, e a Alexandra, a filha dela, a Emília vendo o vídeo, né, ela disse assim: professor, esse vídeo é uma profecia, né? Sua netinha, há 15 anos atrás, estava profetizando que o Senhor iria atravessar o mar. Eu vou mostrar essa música para você, na voz infantil da minha netinha, uma música muito conhecida da Laura Moreno, e vou pôr um pedacinho dela, né, na voz da minha netinha, tá? O vídeo dela. E aí você vai entender o que eu estou falando. E aí eu já volto já para comentar. Para atravessar
atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus que abre o mar pra você, mas antes você precisa crer. Você entendeu a mensagem da canção? Por que que eu digo que ela era uma profecia feita para a minha vida? Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Estou fazendo uma referência à história da saída dos hebreus do Egito, quando o Mar Vermelho se abriu, né? Mas eu atravessei o mar. Estou aqui na Europa e eu tive que colocar o pé na água. Tive que dar o primeiro passo. Eu digo que toda caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então a Júlia cantava, né? E hoje eu comecei a olhar essa canção de uma forma diferente. Como se ela estivesse dizendo assim para mim: vovô, coloque o pé na água, não tenha medo, dê o primeiro passo. Não deixe que o medo te domine. Isso para mim tem um significado muito grande. É impressionante como Deus faz as coisas, né? De uma forma tremenda. E eu quero deixar aqui, gente, publicamente, né, minha gratidão a Deus, né? Pela família que Deus me deu, pelos privilégios que Deus me deu. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dinheiro, não, né? Eu vou vivendo conforme a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Cada dia Deus precisa suprir as minhas necessidades. Mas Ele tem se demonstrado fiel. E é assim também que eu quero continuar sendo em relação a Ele, fiel. Obrigado para vocês que estiveram comigo até aqui. Eu espero que esse testemunho, né, sirva de alguma maneira também para você confiar em Deus, dar o primeiro passo, colocar o pé na água, porque seja qual for o teu mar vermelho, quando você tem fé e coloca o pé na água, esse mar com certeza vai se abrir. Forte abraço para você, até o nosso próximo encontro.